De que forma que vai ser o novo ENAD anual da medicina, então? Agradecendo aqui antecipadamente, como sempre, os nossos patrocinadores, Liceu Tecnologia para Transformar a Educação, Liceu Fundamental, mês que vem, para quem trabalha com Liceu aí, para fazer o preenchimento dos cubos aí com os nossos dados, para fazer as inscrições aí de ENAD, D2L, mais que uma empresa de tecnologia, seu parceiro em LMS. Eu sou suspeito em falar da D2L porque eu sou coordenador do curso de gestão sistêmica e utilizo a D2Ls como uma ferramenta nossa de trabalho e, assim, muita fluidez aí para o nosso dia a dia. Princípio, receita garantida e gestão financeira completa no ano que ainda tem sido um grande desafio a gestão financeira. Quer ter um pouquinho mais de tranquilidade? Princípio aí junto com a gente. E, por fim, ficou fácil, né? Então, nós trazemos aí o nosso parceiro em relação aí a financiamento estudantil, né? E ter essa super parceria, tá? No sentido de menos burocracia e mais apoio aí aos nossos estudantes. Lembrando a vocês que a Roper tem um novo diretor comercial, Samuel Treisky, que é o nosso diretor comercial, e que nos representa e que tem sempre um grande prazer em fazer o atendimento a todos vocês. Lembrando que o tema nosso aqui é medicina e a gente tem a nossa equipe aqui todinha, que o Paulo faz parte, inclusive, tá, de Roper Med+, no sentido de trazer a nossa experiência, assim como estratégia para cursos de medicina voltada aí para sustentabilidade, inovação e excelência acadêmica. Então, estamos emprestando aí toda a expertise, a experiência Roper na discussão aí da gestão de medicina. Cosme vai falar bastante sobre isso, nós já vínhamos trabalhando bastante com o Guia Estratégico para o ENAD 2025, só não tínhamos a medicina, porque a medicina não fazia parte até semana passada, mas o Cosme é um homem que já é um grande amante da inteligência artificial. E aí, rapidinho, com a IA, ele já, né, resolve a vida e já tem a disponibilidade aí, né, a vocês de dados específicos que você precisa para esse planejamento relativo à medicina. E aí, um super plantão para a gente aqui, a terceira temporada, aí, ou o terceiro capítulo dessa discussão toda. Semana passada, falamos sobre o ENAD 2023, hoje falamos sobre o ENAMED e semana que vem a gente vai trazer Medicina ENAMED e os qualificadores. Conheça as novidades na perspectiva de acadêmicos, professores e consultores Roper. Por quê, gente? Essa semana as redes sociais foram inundadas pelos alunos fazendo a discussão, tá, disso que está acontecendo agora com o ENAMED. E a gente achou que precisávamos trazer para a semana que vem, então, uma discussão junto com alunos e professores, e vai ser um grande prazer. Estamos recolhendo aí, né, fazendo um super convite aí aos nossos alunos. Já pedi para o Silvio, já pedi lá no Ceará, já pedi em São Paulo, já pedi aqui no Paraná, e a gente vai trazer os alunos e, juntamente com professores, fazer uma discussão sobre a ótica dos nossos alunos e dos professores, como é que muda o nosso processo de formação médica, focando aí nessas novas, ou nesse novo contexto relativo ao ENAMED. Muito bem, fazendo a introdução aqui, abrindo a nossa discussão, a gente dividiu o nosso tempo aqui, vou fazer uma introdução do que aconteceu rapidamente, depois a gente traz o Silvio para trazer um pouquinho aí, na minha apresentação, já vou fazendo algumas perguntas para o Silvio, no sentido de ter a ótica de um médico, afinal de contas temos um médico, a ótica de um gestor, temos aqui o VP, né, específico, focado em medicina, e na ótica das instituições. O Silvio representa o ensino médico, a ANUP, está envolvido com N instituições que fazem a discussão do ensino médico. Então, a gente gostaria de ouvir a forma como eles estão vendo, de semana passada para cá. Depois disso, nós vamos ter Paulo Galvani trazendo aí uma ótica de como eu posso, nesse curto tempo que eu tenho para 2025, 2026, 2027, o que eu posso trazer de construção, olhando para a formação médica, e o Cosme dando um mapa que eu preciso ter para saber onde eu estou, para onde eu tenho que ir. Então, essa sequência que a gente começa com o ENAD, dizendo menos eventos e mais processos, e o Coelho da Cartola aqui sempre falou isso, sempre falou isso. Então, quando soltaram licenciatura para o ENAD anual e soltaram a medicina agora para o ENAD anual, tá vendo? Eu sempre disse, ENAD não é evento, ENAD é processo. Quem trabalha com processo, naturalmente, vai ter uma facilidade maior de trabalho. Então, olhando para a medicina, necessariamente aquilo que a gente
vai ter de construir? Nós tínhamos encomendado um bebê em 2027, tá? É encomenda nossa. Então, a gente tinha lá a turminha, que eu olhava para 2027, ano 3, saúde, estava tudo bonitinho, tá? Estava tudo bonitinho, o bebê já estava dentro do forninho, tá? E a gente vinha trabalhando, olhando para esse 2027, né? Bom, quando eu estou nessa situação de olhar para esse bebê de 2027, e eu estou falando aqui do ENAD previsto para 2027, o que eu vinha sempre de olho, tá? Nessas perspectivas de mudança. O ENAD 2024 mudou e ele trouxe essa visão de uma formação geral mais ampla, trouxe Cine Brasil, trouxe a mudança de itens, trouxe a avaliação dos estágios supervisionados que poderia vir para a saúde, dito pelo próprio INEP. Então, tudo isso estava dentro, né, do nosso controle. A gente estava de olho, olhando para esse bebê no forninho de 2027. E é interessante que várias reuniões do INEP, inclusive para a medicina, já tinha sido apontado. Olha lá, né? Possíveis inovações no ENAD, prova escrita com conhecimentos teóricos, como a primeira etapa, prova prática em plataforma digital, trazendo as áreas médicas de avaliação, isso tudo olhando para esse bebê 2027. Em paralelo, eu tenho esse bebê grandão aqui. Esse bebê grandão aqui é o de 2023, que ele demorou para nascer, né? Ficou tardio. Tá? Ele ficou tardio, tanto que a gente ficou discutindo bastante, né? Gente, não vai sair essa nota do ENAD 2023? Né? Eu preciso olhar para esse dado, eu preciso trabalhar em cima desse dado. E saiu, tá? No dia 11/4, já tem até o save the date para o mêsversário dele, que já vai fazer 30 dias, e a gente já tem esse dado. E, gente, era um bebê bonito. É um bebê bonito. ENAD 2023, desempenho de medicina, 305 cursos, 31 mil alunos. E quando eu olho para a curva de Gauss deles, tá? Você consegue perceber uma nota alta, aliás, a maior nota que a gente já teve, tá? Quando eu olho para, né, para essa construção gaussiana, a gente vê que abaixo da média, apenas 12% dos cursos, tá? Então, assim, bebê bonitão, parrudo, tá? Sadio, né? Então, ok, temos esse resultado que acabou de sair. E temos os relatórios, né? Eu fiz questão de colocar relatório real aqui. Baixei o relatório síntese da área de medicina, 333 páginas para quem quiser aí. Baixei o relatório síntese da área de formação geral. Baixei um relatório de IES, é claro que eu preservei aqui o nome da IES, mas são IES que a gente já vem trabalhando. Baixei um relatório de IES de Manaus e baixei um relatório de curso também dessa mesma IES. Então, minimamente, gente, eu tenho que ter esses 4 relatórios e entender o que está acontecendo. A gente vem discutindo bastante. Paulo mesmo está comigo direto, fazendo discussões em cima dos relatórios. Cosme, na segunda-feira, por exemplo, a gente estava em reunião e estava apresentando já a ótica em cima desses relatórios. Então, são dados precisos, e eu não vou investir tempo aqui, porque depois o Cosme vai trazer, que eu preciso colocar em cima da mesa. Para quem não fez isso ainda, por favor, tá? Isso é tarefa básica de casa. Mas aí, nessa tarefa, nós escutamos um grito assim: corra para a maternidade. Eu falei, mas acabou de nascer um. Como é que eu vou correr para a maternidade? Por quê? Porque tem gêmeos chegando aí. Acabou de nascer um tardio, mas tem gêmeos chegando aí, tá? E quando eu estou falando de gêmeos, é o quê? A gente foi sinalizado semana passada que tem ENAD e ENARE chegando aí, tá? Então, saímos de um e já temos o outro. E eu vou um pouquinho mais além, né? É um que representa dois. Que se chama ENAMED, Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. Tá? Então, eu saio de uma situação aonde eu estava no forninho, tudo bonitinho, olhando para 2027, e eu sou, do dia para a noite, chamado para fazer essa discussão. Então, vamos lá. 23 de abril, 7 dias atrás, eu tenho a portaria do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, eu tenho a portaria do Exame Nacional de Residências, ENARE. E aí, quando eu venho para o ENAMED, eu já tenho a estrutura do que eu vou ter pela frente, tá? Então, eu faço a unificação de matrizes do ENAD e do ENARE, tá? Eu trago essas considerações das diretrizes curriculares nacionais, que o Silvio acabou de falar, que estão ainda em discussão, tá? Ou seja, estão nesse momento de fervilhar ainda as discussões.
Eu venho para uma prova, então, de 100 questões, que está aqui, eu já tenho todas as áreas de avaliação e ainda, pela própria portaria, a entrada da EBSER. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Já tenho a página prontinha, já de Enamed, tá? E venho, então, agora com uma avaliação anual, tá? E aí já começa um monte de perguntas. Como é que vai funcionar a regulação disso? Pois bem, na reunião que está acontecendo em Brasília, nesse exato momento, acabou-se de falar que nós vamos ter cálculo, tá, dos 3 anos, vamos trabalhar com uma média para poder fechar uma nota para valer o ciclo trienal. Isso acabou de ser falado lá na reunião agora, tá? Então a gente tem uma mudança bastante radical. E olha só, gente, aplicação do Enamed 2025, inscrição de aluno, maio. Gente, hoje é 30 de abril, amanhã é 1 de maio. Então é agora, é agora. Isso foi semana passada. Então, dado a esse repentino, a esse grito, corre para a maternidade, a gente agora sabe que, nesse pouquíssimo tempo, nós temos um super desafio para fazer nascer 2 gêmeos bonitos, assim, olha só. Tá? 2 coisas maravilhosas. Olha para um e vê o Enad, olha para o outro e vê o Enad. Tá? Então, quem está na fila aí para fazer, né, mais filhos aí, né? O Silvio que está nessa fila aí, ó. Então, olha só, inspira para vir 2, né? Para vir 2 já. Aí a gente fala, né? Já vem 2 e já resolve a coisa, né? Então, veio 2, a gente pediu e a gente recebe 2. Na Roper, a gente olha muito para futuro e a gente trabalha muito com cones de futuros, com cenários prospectivos. E assim, gente, a gente tem que aprender a ler os sinais futuros presentes no agora. E olha só, eu tenho uma nota de ANAD fantástica, mas eu tenho um problemão aqui, que é número de cursos em avaliação, crescendo e crescendo muito, tá? Não sei quantos de vocês usam o BI da demografia médica. O Silvio pode falar bem disso, porque ele estava em reunião hoje sobre isso, tá? Gente, na hora que você começa a acompanhar, isso aqui é just in time, você pode acessar e acompanhar, você vai vendo que a conta vai ficando mais difícil. E aí, passou-se, então, a exigência ou a discussão do OAB da medicina, tá? Que avançou no Congresso. Aliás, eu já tenho essa pergunta para fazer para o Silvio. Silvio, o Enamed acalma essa discussão do Conselho Federal de Medicina, do OAB da medicina, daquilo que está acontecendo lá no Senado? Vamos ver o que o Silvio tem para falar para a gente, tá? Vem a discussão desse crescimento exponencial de alunos pelo número de cursos, número de vaga, e a residência médica mais aqui, ó, mais estável. E aí a gente começa a ter essa diferença. Aí eu começo a ter o quê? Para o ENAR especificamente, uma concorrência geral aumentando. Tá? E vamos lembrar, eu não tenho somente o ENARE como exame, o exame de entrada em residência. Aproximadamente, pelo que eu estava estudando, e o Silvio pode falar melhor aí, a gente estava vendo algo na faixa aí de 25%, 26%. Tá? Mas, no entanto, é o que nós temos. Temos a unificação desses processos. Não temos edital hoje, tá? Mas a gente tem na portaria dizendo o seguinte: as demais informações relativas às etapas do ENARE serão colocadas pela EBSER. Já tem a página específica disso lá na EBSER, tá? E aí lembrar que a EBSER, ela tem um grupo de trabalho, tá? Que faz a gestão disso tudo. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque as coisas já estão acontecendo. Então, eu já tenho, por exemplo, o edital da EBSER com chamamento público para adesão de instituições. Aí é bastante interessante, eu gosto de acompanhar muito a visão dos alunos, e por isso que vai ser interessante ter o nosso webinar da próxima semana com os meninos, tá? Essa discussão, não, porque já tem o edital da ENARE. Não, não é o edital de ENARE. Eu tenho um edital de chamamento público de adesão das instituições, que vai mostrando já algumas coisas para nós, como, que é a maior discussão que a gente tem hoje, uma prova objetiva, tá? Não avaliando o currículo. Ok. A maior discussão de todo mundo, poxa, então o Enamed acabou com essa questão de análise de currículo, tá? Então, para que vale ensino, pesquisa e extensão? Isso aqui é pauta para a semana que vem, tá? A gente quer discutir isso bastante com o professor e aluno para a semana que vem. Tá aí, ó, tá? Já fazendo esse convite para vocês, dia 7 de maio, estarem junto com a gente. Mas, olha só, quando eu analiso os sinais, isso não é de hoje para ontem, tá? Olha só, a IBSER faz o cancelamento da análise curricular de residência médica no ENARE. Pois bem, veja só, já havia problemas, aqui eu estou falando de janeiro de 2025, a EBSER publica nota de esclarecimento após erros de análise curricular. Justiça alega falta de interesses em processo sobre a pontuação de análise curricular no ENARE. O documento, inclusive, que faz
né, a indicação, tá, de na etapa não fazer o uso, tá, na etapa de 2025, não fazer o uso de currículo, é um documento grande que vale a pena ser lido. Eu estou só falando isso, né, para a gente deixar claro, que nós não podemos misturar as coisas. Tá? Então, assim, existia já um processo, a IBSER era responsável, tem um grupo de trabalho e que já vinha sinalizando isso. O problema é quem não viu, tá? Mas essa é uma discussão que nós vamos deixar isso para a semana que vem para fazer isso junto com os alunos. E spoiler, spoiler, spoiler. Isso aqui é da reunião que está acontecendo nesse momento em Brasília, tá? Eu peguei rapidinho lá da reunião e trouxe para cá. Olha só, impactos do INAMED e da PND, Prova Nacional Docente, no ENAD. Alteração dos cronogramas, sistema de ENAD e sistema PND, etapas de confirmação individual, municípios de aplicação das provas, que o aluno vai poder escolher aonde ele vai poder fazer, incentivo ao comprometimento do estudante, uniformização dos cronogramas para licenciaturas, bacharelados e tecnológicos. E olha lá, formato das provas. Você tem que lembrar que a prova mudou bastante no ano passado, com uma cara de foco em habilidade, trazendo Cine Brasil, tá? Com itens diferentes, tá? Porque é resposta única, direta. Então, veja que isso aqui foi apresentado agora em Brasília, tá? E como serão calculados os indicadores. E aí, trazendo para vocês, tá? Porque saiu também lá a data. E a data ficou para 19 de outubro. Para 19 de outubro, tá? Então, já temos também a data que vai acontecer a prova. Isso é de agora. Então, gente, ENAMED, para fazer a introdução aqui, como é que nós vamos fazer o nosso plano de parto para 2025, para 2026 e para 2027. Tá? O rebento está aí, não é mais o de 2027, aliás, ele é também, ele continua sendo, mas eu tenho agora para 19 de outubro e eu tenho que dar conta dele. Eu tenho para outubro do ano que vem, tenho que dar conta dele. Tá? E tenho para 2027 e assim por diante, é assim que a gente tem que pensar. E aí, nunca é demais, né, na medicina, a gente falar do parto humanizado, né? Então, assim, como é que eu faço isso de maneira orgânica, tranquila, e que eu faço para o bem de todo mundo, e que eu consigo pacificar um pouco das discussões todas que nós estamos tendo até agora, porque especificamente na medicina está estourando e estourando bastante. Silvio, deixei um monte de pergunta para você. Como é que o médico está vendo isso? Como é que o gestor está vendo isso? E a dor pode ser diferente, né? E como é que as instituições hoje, dentro dessa semaninha, o que você já pescou aí da visão das instituições? Vamos lá, meu amigo. Bom, Adriano, me ouve bem? Uhum. Primeiro vale destacar que o Adriano tem essas analogias médicas, porque ele tem filhos médicos, então ele tem propriedade para fazer essas comparações. Ele pede uma consultoria em casa para ver se está fazendo sentido o que ele tá apresentando. Já não é a primeira vez que eu vejo ele trazer um tema regulatório com referências aí da prática profissional médica, né? Bom, eu acho assim, tem vários pontos que você trouxe que faz muito sentido a gente discutir. Começando de trás para frente sobre preocupação, quando você diz, bom, a gente tem agora uma urgência, que é olhar esse Enamed que vem agora, a prova que vem já, né, já esse ano, enquanto as nossas instituições estavam se organizando, olhando esse ícone de futuro, né, mais para frente, a gente acaba antecipando, por um lado, o olhar para o ENAD, mas como você bem colocou, o ENAD é um processo, não deveria ser algo que só se define ou só se trabalha às vésperas ou faltando um ano para o ciclo. Então, passa realmente a ser uma coisa mais orgânica. E isso é muito interessante porque, enquanto se trabalha, eventualmente, de melhoria dos processos para buscar um ENAD melhor, ele demoraria, né? 3 anos, né, ou mais de 2 anos, a grande ponto aqui interessante para a gente pensar é que agora isso é uma apuração anual. Então é mais rápido você ver o resultado daquele trabalho que está sendo desenvolvido. Então você desenvolve o trabalho e a cada ano você vai ver como é que está a progressão, a qualidade do curso medida por meio da avaliação do estudante. E aí tem um aspecto interessante que eu acho que é fundamental, Adriano, é que muitos dos colegas que estão aqui agora nessa sala são dirigentes, professores, coordenadores de medicina, e tenho certeza que em algum momento tinham a seguinte sensação:
como é que grande parte dos meus alunos passa para residência e na hora do ENAD a gente não vê refletido todo esse conhecimento? Isso a gente tem dados, né, de vários colegas que, ao analisar a safra de enadistas e olhar os resultados das provas de residência, das melhores residências do Brasil, tem um grande quantitativo de egressos aprovados em residência, mas, a despeito disso, tem um ENAD aquém do que gostaria. Então, claramente, nós vivíamos, até aqui, uma desconexão da importância do ENAD por parte do estudante. A gente vai ter depois o webinar com os estudantes e eu acho que muitos dos colegas que estão aqui sabem do desafio que é fazer com que o estudante perceba a relevância e importância de, como se diz, entregar tudo, né? Dar o seu melhor durante uma prova como o ENAD. Então, eu acho que o primeiro pilar fundamental aqui, quando a gente dá maior relevância para o ENAD, torna ele anual, dá essa visibilidade toda que está tendo, muda o nome dele, rebatiza o da medicina para ENAMED, ainda, você tem toda a razão, ainda que a grande maioria das vagas de residência não estejam hoje no modelo da prova, né, realizada pelo INEP, né, o ENARE, cuja banca, né, para a realização do ENARE, né, é FGV. Então, o modelo de prova são distintos quando você olha o modelo banca FGV, o modelo banca INEP, são origens e modelos de prova diferentes. Ainda assim, você tem razão. Se a gente somar, hoje a gente tem cerca de 70 mil vagas de residência, somando todos os R's, os R1 e os R+, não é? Então você tem 26 mil vagas de R1. Se você considera que o Menari hoje, a última prova, tinha 8 mil vagas, então a gente tem aproximadamente 30% das vagas de R1. Mas também, claro, se você considerar isso no universo do total de vagas, você tem mais 15 mil vagas de R+, eu diria então que você deve ter um universo de 41 mil vagas elegíveis à prova que poderia ser feita via Enari. E só temos 8 mil vagas, contando as vagas de R2, R3, R+, né? Então, no final das contas, você tem cerca de 20%. O Enari hoje tem 20% do total de vagas e aproximadamente 31% do total de vagas de R1. Então, é inequívoco que boa parte das vagas de residência ainda não estão dentro, né, do modelo de prova do Enari, dentro do processo seletivo que é o Enari. Mas com essa mudança toda, com a regulamentação do Enari, esse irmão gêmeo aí, né, que você citou, é possível que isso induza que mais e mais instituições que já começaram a manifestar o interesse de colocar, de aderir, né, ao Enari como forma de seleção. Então, deve aumentar de Você forma quer uma grande expressiva. fofoca que eu acabei de receber? Foi anunciado em Brasília USP aderindo ao ENAD. Então, ao Enamed, né, ao Enari, É. enfim. Então, assim, Uhum. mas isso não é só essa instituição, não é só a USP. A gente tem visto esse movimento, porque ainda havia uma dúvida de como é que o quão perene seria o Enari. E uma vez que ele está regulamentado e está agora atrelado ao Enamed, que tem um objetivo muito nobre, que é de avaliar de forma homogênea a qualidade da formação médica por meio da avaliação do produto final, que é o estudante, sem dúvida nenhuma, a tendência é aumentar. Então, certamente você vai ter um conjunto de vagas que estarão dentro desse escopo do Enário ou Enamed, não é? E outras que eventualmente vão ingressar em algum momento, assim como foi também o vestibular no Enad, né? O Enem, perdão. Algumas instituições começaram a aderir e começaram a incorporar o Enem como, inclusive privadas, como um modelo comparável, né, de aferir qualidade do ingressante. E agora estamos falando do egresso. Então, eu acho, nessa primeira intervenção aqui, eu acho que foi uma grande evolução, de fato, uma evolução importante, porque a gente passa a dar visibilidade aos estudantes da importância do ENAD como uma ferramenta mais legítima de avaliar o produto final. Claro que a gente tem outras, né? A gente tem os testes de progressão acadêmicas, que é o teste de progresso, está sendo discutida a questão da prova de proficiência. Você tem, claro, a avaliação
global do curso, por meio da avaliação em loco, uma série de outras formas, né? Mas eu consegui que o estudante coloque tudo que ele aprendeu numa prova. E a partir dela, eu consigo retroalimentar a minha estratégia educacional para ver, entender que dimensões eu tenho maior ou menor fragilidade. Claro que isso é muito, muito positivo. E aí eu sei que teremos algumas questões para enfrentar. Não é? Por exemplo, o fato de ter ficado claro que a prova, o Enari passaria a usar o Enamed de maneira que se torna 100% avaliação teórica, né, a aprovação por meio de uma avaliação teórica de cunho optativo, né, múltipla escolha, sem questões abertas, sem questões discursivas e sem ali o conhecimento geral. Então, porque até então a gente tem ali a descrição das grandes áreas tronco ali do internato que vão ser contempladas na matriz ali das questões do Enamed. Então, assim, a primeira impressão que a gente tem é muito positiva, porque a gente realmente faz com que esse estudante passe a dar mais atenção e cuidado, porque passa a nota individual dele passa a ter algum sentido. É bem provável que, ainda que a gente tenha uma menor parte das vagas de residência disponíveis por meio do Enare, né? Isso seja agora uma crescente, que a gente tenha agora mais e mais vagas que venham a aderir. Só que é bem provável também que, como a gente está num processo em evolução, que essas questões ligadas, por exemplo, à análise curricular, que foi retirada, e aí é uma grande polêmica, foi retirada basicamente não porque ela deixa de ser importante, mas é um freio de arrumação, porque havia uma fragilidade ainda na forma de apuração, na forma de utilização dos dados. Então, a crítica que se fazia era que ainda não era possível usar de uma forma adequada. Então, a ideia não é que deixe de ser importante, até porque a gente não pode se formar um aluno de medicina para fazer prova de Enário, Enamed e tal. A gente forma um profissional médico para atuar, para ser um profissional de qualidade e que tenha as competências aí não só cognitivas, mas também atitudinais, comportamentais, psicomotoras. Então, a gente segue entendendo que esse arsenal extracurricular que compõe o currículo do aluno continua sendo muito importante e eu não tenho dúvida que, à medida que isso amadurece, esse elemento curricular e tudo mais, essa jornada volta a ser, deverá voltar, né, a ser considerada, né, e pontuada em diferentes momentos da avaliação que seleciona um aluno para residência. Então, em linhas gerais, eu acho que é muito positivo esse movimento. Eu acho que ele demanda alguns ajustes, mas é exatamente como a gente tem visto as discussões de consulta pública, de revisão das diretrizes, dos instrumentos de avaliação em loco, do padrão decisório para autorizar, reconhecer ou renovar o reconhecimento de um curso. É um processo. E a gente espera acompanhar e contribuir para que ele seja o melhor possível, né? No sentido de garantir e separar ou direcionar aquelas unidades, né, aqueles cursos que não estão conseguindo entregar um médico de qualidade para a sociedade. Muito bem, Silvio, mas eu vou te deixar duas perguntas, uma para agora e uma para depois. A de agora é a seguinte: você, como médico, dentro do meio médico, tá? O Enamed acalma a discussão do exame de proficiência, ou o exame de proficiência ele continua ainda na ebulição lá, com a possibilidade daí a gente passar a ter duas provas, ter o Enamed e ter ainda o exame de proficiência. E a outra pergunta eu vou deixar mais para o final, porque tem a ver bastante com aquilo que o Paulo vai trazer, é sobre a não avaliação das práticas, porque se eu estou buscando hoje um perfil de egresso que realmente tenha essa perspectiva, né, de estar melhor formado, eu tenho 2 anos de internato, que é praticamente ele em prática, a não avaliação da prática. Mas vamos para a primeira. Isso acalma ou a coisa continua discutindo ainda o exame de proficiência? Eu acho que, Adriano, eu acho que existem várias correntes, né, que defendem que a prova de proficiência é a saída adequada para garantir ou para impedir que um médico ou uma médica não tão bem formado atue, não é? E, em tese,
uma corrente que defende que isso protege a sociedade. E a outra corrente entende que essa solução diminui o provimento de médicos, principalmente do SUS, e pode colapsar o sistema, faltando médicos, né, que tenham o interesse que estejam ainda numa fase mais generalista, que ainda não evoluíram na tua carreira na questão da especialização e que poderiam deixar de atuar no SUS, garantindo a ocupação dos postos de trabalho que a gente tanto precisa, principalmente no interior do Brasil. Então, uma corrente entende que essa prova é fundamental para já, uma outra corrente entende que ela traz consequências complicadas para o sistema e que não é o melhor modelo de avaliação, que deveria ser no modelo mais semelhante ao Anasem ou o próprio Enamed, que anualmente avalia, apesar de que ele está avaliando só o concluinte, né? Então é necessário você avaliar o estudante durante toda a jornada para você ajustar a rota e tentar cobrir ali os gaps dele antes que que ele integralize a carga horária do curso. Então, eu não acho que o advento do Enamed ele interrompe a discussão sobre a prova de proficiência, mas eu concordo que ele traz um tempero que ajuda na discussão, ou seja, ele fortalece um pouco mais a corrente que entende que o processo é contínuo, que é um processo longitudinal e que uma única prova ou uma prova puramente cognitiva no final não deveria ser suficiente para avaliar a qualidade ou para permitir ou impedir o exercício profissional. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que muda um pouco o curso natural da doença. Vou fazer igual você, vou fazer uma analogia com a medicina. Nós estávamos num curso natural aqui da doença. O Enamed ele vem e muda o curso natural da doença, não interrompe as discussões, no limite até acelera, de alguns, do lado de quem está na corrente de defesa. Então, eu acho que traz um novo elemento que pode ajudar a gente a achar novos caminhos de conseguir diferenciar e até penalizar, do ponto de vista regulatório, a instituição de ensino que não esteja entregando qualidade. Não é? Então, traz mais um dado. Então, você tinha o ENAD, que muito se dizia ser frágil, por tudo que a gente já falou. Agora tem o ENAMED, que traz um dado anual mais preciso. Aí você tem, ao mesmo tempo, diretrizes sendo revisitadas, instrumentos ficando mais rígidos ou aderentes à avaliação da parte prática da medicina, né? Com indicadores que vão avaliar mais a inserção do aluno na rede, atenção primária, secundária, terciária, os cenários que envolvem ou não o paciente, isso tudo vai sendo melhorado nos novos instrumentos. Então, a soma disso talvez faça mais sentido do que uma prova de proficiência. Mas, de novo, isso não está ainda finalizada a discussão. Eu acho que, se você perguntar, ela calma? Eu não acho que ela calme. Ela traz mais um tempero, ela movimenta mais a discussão e talvez, claro, o processo ganhe mais qualidade, a discussão fique mais qualificada, Uhum. né? Agora, que isso vai impedir que as propostas de prova de proficiência avancem, é muito difícil da gente cravar. Mas, no mínimo, traz para os atores envolvidos mais elementos para a discussão. E eu não tenho outro tempero que eu não pensei que não fosse o coentro, sabe? Porque ele é bem distinto, né? Falei, cara, é um coentro ali. Você vai saber o que está acontecendo, Há né? quem goste muito, há quem não suporte. Exatamente isso. Exatamente, Não tem exatamente mais ou isso. menos. Bota um pouquinho de coentro. Não, não tem. Então, a prova de proficiência é exatamente isso. Tem os É, contrários e os a favor. Não tem o meio do caminho. exatamente, exatamente. Muito bem. Silvio, obrigado. Eu sempre aprendo com o Silvio, gente, porque assim, ó, freio de arrumação. Pronto, aprendi mais uma hoje, viu, Silvio? Já marquei aqui. Isso é um freio de arrumação. Top demais. Eu sempre aprendo. Paulo, e aí, o que que vamos fazer? Eu tenho só 5 meses com o povo, o que que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer? Como é que eu faço essa construção para alcançar os possíveis resultados que a gente tem quando eu penso nessa estrutura de construção que eu tenho que fazer com o meu aluno? Vamos lá, É rapidinho. bem isso. Boa tarde, obrigado mais uma vez. É bem isso, estamos aí, né? São 5 meses e aí eu vou te devolver uma pergunta. Você fala que ENAD é processo e não evento. Em 2025, continua essa ideia
de Ah, ser processo não. ou é mais um evento? Você não estava escalado para o jogo e acabou de ser escalado. Então, meu amigo, é para o jogo de hoje. Para o jogo de hoje, vamos lá. E é o que tem para hoje, É né? o que tem para hoje. 2025, a gente tem, então, que desenvolver uma estratégia para que consigamos alcançar algum resultado acadêmico, né? E aí, quando a gente olha a estrutura da prova, e toda a estrutura da prova hoje não está muito desenhada, ainda totalmente definido, ainda temos alguns pontos a discutir. Entretanto, uma coisa é claro que não vai mudar. O que vai exigir muito do aluno é raciocínio clínico. O aluno vai ter que apresentar capacidade de raciocínio clínico, Só para passar aí. lembrar para você, a prova baseada em situações, problemas e estudos de casos. Então, fechou. Então é isso. Então, se é estudo de caso e situações, problemas, ele precisa apresentar raciocínio clínico. Quando a gente pega a prova passada, sempre está relacionado com conduta, e dessa forma ele tem que ser muito bem treinado, e não somente para a prova, e Silvio trouxe isso muito bem, onde nós não temos que fazer um curso onde o aluno seja treinado para fazer uma prova, entretanto, o aluno ele tem que ter isso muito claro. E esse raciocínio clínico ele não se cria do dia para a noite. Muitos alunos, inclusive, demonstraram no webinar que falamos no mês passado, lá em Londrina, a grande dificuldade dos alunos da UEL era justamente o raciocínio clínico, no entanto que eles reformularam o curso, metodologias, módulos e assim por diante, para favorecer o raciocínio clínico do aluno. Então, uma das palavras que nós não podemos nos esquecer, ou que nós temos que focar agora, para esse novo ciclo onde nós temos o ENAMED, eu tenho que criar mecanismos para prover raciocínio clínico. E existem metodologias específicas para isso, existem estratégias específicas para isso, momentos específicos para isso, né? Nesse sentido, seguimos aí, Adriano, nesse sentido, com essa questão de utilizar muito raciocínio clínico, 2025, o parto ele vai ser meio a fórceps aí, né? Não vai ter como, não vai ser um parto muito bonito, muito confortável, totalmente programado. Para 2026 já dá para a gente preparar um parto melhor, mais tranquilo. Em 2027 dá para a gente chegar até no humanizado, desde que seja muito bem estruturado, muito bem trabalhado, com estratégias assertivas. Por quê? 2025 e 2026 o aluno já está no internato. E aí, então, a gente vai fazer algumas intervenções, algumas estratégias para conseguir melhorar essa condição do aluno para realizar a prova, mesmo porque o resultado do ENAMED ele vai trazer impactos fortes na vida desse aluno, né? Porque vai influenciar aí em toda a trajetória de escolha dele com relação às residências, mas isso também traz impactos fortes para a instituição. O que é que isso vai causar para a instituição? Como a instituição será vista? De que forma que ela vai estar, né? E aí, em 2027, o aluno ainda não está lá no internato. Dá um tempinho maior para conseguir trabalhar. Então, 2025 e 2026 está sendo escalado, está entrando em campo aí alguém que às vezes não está sendo muito olhado. E nós estamos falando do preceptor. Preceptor vai ser um agente, um personagem, um ator bastante importante nesse processo. Então, já fica aqui a primeira dica da estratégia. Preceptor tem que ser chamado para campo para trabalhar junto, tem que ser chamado para formação, capacitação, entender das competências, entender do papel dele, quais são os desafios que o aluno vai ter. E aí, como estratégias, a partir das competências, a prova ela é toda baseada nas competências e nas habilidades. Dessa forma, eu tenho que ter algumas estratégias para que essas competências sejam fortalecidas. Agora, quando eu não consigo visualizar isso direito, quando isso não está claro, aí vai se tornando mais complexo ainda todo o processo para chegar no resultado acadêmico. Então, uma das estratégias que a gente tem é baseado nas competências que o aluno vai ter que desenvolver, ou além da que ele já desenvolveu até o quarto ano, ali demonstrar, ele pode fazer aí o uso do logbook, né, que seria aí um diário de bordo,
onde ele consegue ter parâmetros, ele consegue ter registros diários para acompanhamento e aí sim ter incrementos de ações para desenvolver de forma mais assertiva as competências. Ter o feedback contínuo, isso tem que ser registrado, tem que ser acompanhado, tem que estar sendo olhado esse feedback contínuo. Avaliações práticas, né? A gente fortaleceu um pouco aí o OSCE, que daí a gente tem uma capacidade melhor de intervenção, de análise, de conseguir realizar aquilo de competências mais complexas, daquelas que se apresentam no ENAMED e para a formação dele, e até avaliações teóricas de treinamento, né? Onde colocam-se lá questões onde tem um caráter bem próximo daquilo que é, com comandos. Veja que os comandos trazem a melhor conduta, a melhor hipótese diagnóstica. Então, essas avaliações também vão controlando o tempo, vão controlando o nervosismo. Então, são estratégias que podem ser utilizadas. Para quem está lá em 2027 ainda, para que está no 4º ano do curso, a gente utiliza todas essas estratégias e a gente pode colocar outras. Utilizar competências, habilidades e atitudes como indicadores, dados. Eu preciso criar dados para ver onde eu estou forte, onde eu estou fraco. E aí eu preciso ter isso bem claro. Não tem como ter um currículo por competência só no papel, só no projeto pedagógico. E quando eu vou aplicar isso, eu tenho grandes fragilidades com preceptores, com professores. E aí eu preciso, então, formar professores para que consiga dar consistência nessa formação e utilizar isso como indicadores. Nós temos nos nossos currículos, e aí passa aí por último, Adriano, por favor, uma estratégia onde nós temos aí, por exemplo, um módulo de um currículo nosso, onde eu tenho o nome do módulo, as competências que ele trabalha, então eu tenho 4 competências nesse módulo, eu tenho aqueles conhecimentos que são imprescindíveis para cada uma das competências, as suas habilidades e até as atitudes. E isso aqui serve de parâmetro para o professor, para o preceptor. É disso aqui que eu estou dizendo, de eu ter indicadores onde eu consigo, de forma clara, evidente, fazer um parâmetro para ver onde que o meu aluno está, o que ele precisa desenvolver. Ele está apresentando essa atitude porque isso está mostrando para mim que ele está ficando habilitado, competente para aquilo que ele precisa fazer como profissional e, consequentemente, para a prova. Portanto, a questão agora é planejar, estruturar e implementar. 2025, o parto vai ser meio a fórceps, mas para 2027 a gente consegue fazer humanizado, desde que consigamos fazer essa estruturação. Um abraço, são essas aí as estratégias. Cosme, e aí? Eu tenho como levantar essas competências e habilidades do resultado que saiu agora? Dá para trazer isso? Muito boa, Adriana. Claro que dá. A gente precisa exatamente trabalhar esse tipo de contexto. Veja, você lembrou bem, e todo mundo sabe disso, que todo processo de avaliação é processo. Você tem que conhecer o que veio até agora para que você possa pensar quais foram os seus erros e acertos até agora, a fim de que você possa se preparar para uma situação melhor. Eu vou mostrar aqui rapidamente algumas informações, apenas para a gente pensar um pouco mais de que nós vamos sair de um contexto de 38 questões na prova para um contexto de 100 questões. Então, veja que é um contexto muito amplo. E lembrando que você colocou muito bem, que o INEP disponibiliza uma série de informações, por exemplo, os microdados que nós estamos analisando, ele é muito grande. Você tem 23 arquivos de 406 mil linhas. Então, você tem informações dos acertos dos alunos em cada questão, você tem informações sobre o questionário da prova, sobre o questionário de estudantes, você tem um conjunto de informações que você tem que mergulhar nessas informações para extrair
conhecimento acerca da formação desse aluno. Isso é fundamental para que você identifique seus defeitos e suas qualidades e possa corrigir seus rumos. A prova, como vocês sabem, foi uma prova de apenas 38 aí, questões no total e conhecimento específico 29 questões. Mas algo que realmente o Silvio colocou, que é muito curioso, que já daqui a pouco a gente vai discutir. Por que será que os alunos não se dedicaram tanto a fazer essa prova? Veja, quando a gente pega aqui as informações, algo que me surpreende, e eu estou fazendo aqui uma análise de todos os cursos de medicina, que a diferença de acertos nas questões de uma nota para outra é muito pequena. Você veja, um curso que tira 3, 17 acertos apenas como média ou mediana, que dá mais ou menos o mesmo valor, para um curso que tirou 5, 20 acertos. Então você vê que a diferença entre um curso 1, 15, para um curso que tirou nota 5, foram poucos acertos a mais. Então, veja, se o aluno se dedica um pouco mais, o passado está mostrando, ele seria capaz de alcançar um resultado melhor. Ou seja, não há muita diferença, como você já colocou nos gráficos lá. Está todo mundo concentrado no meio, as exceções são pequenas. Mas o que mais me espanta aí, agora pegando um pouco do que o Silvio falou, é exatamente como é que os alunos se portaram no tempo de prova. Isso aqui mostra um pouco do desinteresse que o Silvio colocou muito bem. Porque se 62% dos alunos entregaram a prova entre 1 e 2 horas, você imagina uma prova de 100 questões, se eu não trabalhar o interesse desse aluno. Então, a gente espera, com essa mudança de estratégia, para que o ENAMED tenha mais peso na vida pessoal desse aluno, que esse interesse possa aumentar. Então, veja que você tem um volume muito grande de estudantes que não estão se dedicando à prova como deveria se dedicar. Porque não dá para fazer nem essa prova de 38, não dá para você fazer essa prova entre 1 e 2 horas. Imagina uma prova com mais questões. Então, esse é um ponto relevante que as instituições têm que se preocupar em como elas vão, de fato, treinar esse aluno, entre aspas, ou criar a consciência neles de que eles precisam ficar mais tempo na prova. Eles não podem sair antes de acabar o tempo, senão não vão dar conta de resolver todas as questões. Mas, Cosme, isso aqui você consegue levantar curso por curso. Você consegue dizer exatamente por curso? o que eu ia comentar. Isso aqui é um estudo que a gente está mostrando, eu fiz questão de apresentar apenas o geral de todos os cursos. Mas a Hope faz uma análise curso a curso, não só desses indicadores, mas de todos os indicadores que estão lá à disposição no microdados, de tal maneira você conhecer como é que os alunos estão pensando sobre o professor, sobre a prova, sobre o projeto pedagógico, como de fato eles estão ou não compreendendo o conteúdo, ou seja, são questões que permitem um diagnóstico da situação atual da instituição para ela identificar problemas crônicos que ela está vivendo e que ela precisa corrigir. Então a Hope faz isso e faz mais um pouco, porque ela é capaz de mostrar não apenas a questão de números, mas também de habilidades, que foi muito bem colocada por Paulo. Por exemplo, aqui nós temos a questão de formação geral, as duas questões que teve maior percentual de erro, a gente procurou saber quais eram as habilidades que os alunos precisavam ter. Aqui, na média, no geral, a gente trabalha com isso, questão por questão, específico, olhando os alunos específicos daquele curso. Então, você consegue ter uma visão de quais foram as habilidades que os alunos não tinham e que levaram eles a ter um grau de erro tão grande. Imagina, 63% dos alunos erraram a questão 9 de formação geral. Veja, nós temos a mesma coisa para o conhecimento específico. Veja, uma questão específica de conhecimento específico, como foi a questão número 20, nós tivemos 84% dos alunos errando esta questão. Então, quando nós olhamos para a habilidade, eu aqui deixei apenas na tela, obviamente não vou ler isso aqui, mas a gente tem estudos das habilidades de todas as questões para mostrar, e isso voltado a cada curso. Veja que nós precisamos mergulhar, como diz o Paulo, num currículo por competência que não seja só de papel mesmo, que você possa acompanhar essas competências, habilidades, medir ao longo de todo o processo,
e verificar como é que esse aluno está evoluindo. E quando a gente olha o passado, a gente já vê onde estão os fracassos. Por que ele fracassou tanto nessas questões? Por que essas questões tiveram um índice tão baixo de acerto? Aqui a gente coloca também as questões com mais acerto, não apenas com erro, e como a gente faz também com aquelas questões aquelas alternativas que os alunos erraram. A gente faz um estudo também dos distratores, quer dizer, por que o aluno, um grande percentual de aluno foi para o item A e a resposta, o gabarito, era o item C, por exemplo? Então, a gente também faz o estudo de quais são as competências que esses alunos faltaram e por que eles foram para aquela alternativa errada. E para concluir aqui só uma questão de número, para a gente entrar mais numa discussão, é curioso que numa prova de 38 questões, a gente tenha, por exemplo, só 4 alunos acertaram todas as questões válidas. Só 4. De um Isso é universo de pior que o 30 Enem, mil. tá? Isso é pior que o Enem com 18 nota mil, né? Olha aí. Então, e você vê que 15 alunos erraram todas as questões. Claro, aqui deve ter sido o aluno que entregou a prova no começo, que nem sequer fez, né? Mas, por exemplo, formação geral, os que erraram todas as questões, 78 alunos erraram todas as questões de formação geral, né? Então, são números que a gente coloca aqui que são chocantes para que a gente possa pensar, e o meu curso? Fica a pergunta agora. E o meu curso, como é que está? Então, essa análise dos microdados específica para cada curso, a instituição precisa mergulhar, porque não vai, como muito bem lembrou você, o Paulo, você não vai resolver isso em 6 meses. Você vai ter que trabalhar ao longo do tempo. Você precisa conhecer o que está vindo, ou seja, o que aconteceu até agora com o seu aluno e começar a atacar os pontos prioritários. Eu costumo dizer que se você tem pouco tempo para melhorar o resultado, você tem que ir no que é prioritário. Não dá tempo de fazer tudo. Você não vai ter nem para 2026 tempo de fazer tudo. Então você tem que escolher aquilo que é prioritário e o diagnóstico permite você saber isso é que é prioritário, é aqui que eles estão errando mais, é aqui que eles estão com mais dificuldades para você atacar esses pontos. E ao longo do tempo, é claro, você vai conseguir corrigir esses pontos. Então, eu diria que a gente precisa mergulhar muito num diagnóstico preciso daquilo que nós temos até agora e tentar agir naquilo que é prioritário, pensando aí em 19 de outubro, um tempo muito curto, só vai dar para escolher algumas prioridades e atacar. É isso que a gente tenta fazer, por uma análise profunda e detalhada dos microdados, saber o que é prioritário, para onde o curso deve atacar, o que ele deve buscar, porque ele tem alguma chance de reverter em alguns pontos, ok? Então, acho que é isso aí Muito para bem, Cosme. participar da discussão, abrindo aí para a gente poder discutir um pouco a importância da gente entender bem o aluno, Show de conhecer o que ele bola. está, Show ok? de bola. Gente, enquanto vocês dão uma olhadinha nas perguntas que estão lá, e tem umas 6 perguntas muito boas lá, eu vou cumprir aqui o roteiro que eu tenho que cumprir, né, para fazer o papel do Vianney, passando rapidamente aqui pelos nossos patrocinadores. Nós existimos e tudo isso acontece porque temos nossos patrocinadores. Então, lembrando da Liceu Tecnologia para Transformar a Educação, D2L, um LMS, mais que uma empresa de tecnologia, somos seu parceiro, trazendo a princípio com receita garantida e gestão financeira completa para a instituição, e o Ficou Fácil no apoio aí, né, a essa captação, você trazendo aí possibilidades diferenciadas aí para o seu aluno. Lembrando do Samuel, que é o nosso novo diretor comercial e que está super disponível aí para falar com todos vocês. Coopermed Mais, nossa equipe de medicina, trabalhando em estratégica para os cursos de medicina, que o Paulo está lá junto, faz parte desse grupo, sempre nos apoiando. Guia Estratégico Paraná 2025, exatamente com esse estudo que o Cosme acabou de apresentar, mas focado em você, no seu curso, diretamente no seu curso, e trazendo aqui para vocês Medicina Enamed, os qualificadores. Semana que vem é dia de escutar os nossos alunos e mediar isso num Focal Groups ao vivo. Nossa, isso vai ser uma loucura. Ao vivo e a cores, a gente ouviu um pouquinho os meninos, como é que eles estão recebendo isso e como é que a gente trabalha toda essa questão voltada para ensino, pesquisa e extensão diante das sinalizações que recém acabaram de acontecer. Então, vamos lá para as nossas perguntas, para a gente cumprir fielmente aqui os nossos horários.
Deixa eu pensar aqui algumas coisas que fazem sentido para nós, né? Então, Silvio, Abílio Aranha aqui ele diz o seguinte: o ENAD mobiliza motivos que querem entrar para a residência. E como motivar os demais para que sejam resultados mais eficazes? Você que tem aí uma multidão de alunos. Não, eu acho que esse é um ponto super interessante, assim, eu acho que existe hoje, claro, alguns alunos que têm por opção não ir direto para a residência, né, e talvez esses seriam os, talvez, menos impactados, mas de alguma forma, assim como a gente tem visto na demografia médica, a gente sabe que o médico, quanto mais ele especializa, maior é a renda, né, obtida com a profissão, então a gente vê que da última demografia para essa, né, cujo resultado saiu, foi divulgado hoje aqui em São Paulo, que já está começando a circular, a renda média do médico ele aumentou. A demografia anterior tinha falado algo em torno de 30 mil e agora passa de 35 mil a renda média, só que ainda a relação quanto mais especializado, maior é essa renda, né, esse prêmio médio do médico. Então, em algum momento, esse estudante vai buscar a residência médica. Então, ou uma especialização, ou alguma forma de se diferenciar. Acredito que, no caso do aluno que deseja a residência como primeira escolha, o Eramed ganha uma importância indiscutível, né? No caso também do aluno que não, aí acho que é a pergunta do colega, né, Abílio. Eu acho que se a gente trabalhar o pertencimento do estudante no sentido dele entender que esse conceito é, qualifica o diploma dele, o currículo dele, se a gente consegue mostrar que essa nota individual ela representa a qualidade da escola que o formou, ele que fazendo residência ou não, ele vai ter interesse de que a sua escola esteja ranqueada ou colocada entre as mais bem avaliadas escolas ou com os melhores resultados dentre as demais. Hoje a gente tem, o último número, né? 448 escolas de medicina autorizadas no EMEC. 448 é o número de hoje, que inclusive consta da demografia. Então, o 448 escolas, a gente viu lá como que a imprensa, a mídia, tornou, né, público aí toda essa questão de quais escolas conseguiram conceitos maiores, menores, e aí o próprio estudante, ele carrega isso, né, a alma mater dele, é onde ele formou, então há, de um lado, o orgulho daqueles que obtiveram conceitos altos, e a frustração, a angústia daqueles que não tiveram. E agora, com essa prova se tornando não mais algo trienal, né, passando a ser uma coisa anual, eu acho que facilita nós, como gestores, criar mobilização ali dentro da comunidade acadêmica da importância dessa medida, né, que é um conceito frio, claro, existem outros que precisam ser considerados, mas eu acho que a gente vai precisar agora aproveitar o embalo, viu, Abílio? E trabalhar junto com os alunos, chamar os alunos no auditório, conversar, esclarecer os impactos e criar uma cultura. A gente já vinha discutindo muito isso, e acho que é um ponto muito do Adriano. A cultura ENAD, ela deveria ser constante. Quer dizer, como é que eu constantemente reflito sobre o engajamento, assim como o professor Cosme colocou aqui, fica inequívoco, inequívoco, é uma questão de lógica. Quando você vê esses números que foram apresentados, fica inequívoco que existe um desinteresse. Não tem como ser diferente disso. Quando você pega alunos que ficam um tempo muito curto na prova, um volume enorme de alunos que não conseguem acertar as questões, um número pequeno que gabaritam a prova. Então, assim, tem um quê aí de desinteresse. E aí, teu ponto é, bom, vai aumentar o interesse agora para aquele que quer muito residência. E quem não quer residência, que não tem o apelo do Enare, vai dar valor a essa prova ou vai continuar desinteressado? Aí é o trabalho que toda instituição de ensino já vem fazendo de engajamento, que pelo menos agora tem um elemento a mais para a gente usar, que é a residência, mas por outro lado, todo o resto continua sendo verdade.
senso de pertencimento, essa relação com o aluno. E é curioso que até mesmo aquelas pessoas que medem NPS, há uma desconexão entre o aumento e melhoria do NPS e o ENAD. Você às vezes consegue melhorar os processos, melhorar os serviços, melhorar o atendimento, melhorar e o NPS aumenta. E aí, só um outro ponto que eu queria colocar aqui, que também eu acho interessante, tem gente que achando assim, não, vai demorar ainda para a gente conseguir ver o resultado. Quem é 2 ou 3 chegar no 4 e no 5, quem é um virar 4. Não sei se demora, não, sabe por quê? Assim como o NPS é muito flutuante, você tem um NPS mais 40. Um evento adverso joga ele para menos 20. Assim como o menos 10 vai para mais 30. Então, eu acho que, excluído o aspecto de qualidade da formação, que essa demora. Eu tenho que mexer em currículo, eu tenho que mexer em corpo docente, eu tenho que mexer. Agora, se nós estamos dizendo que há desinteresse, pode haver uma mudança radical no resultado se o interesse for conquistado. Então, se a gente conseguir fazer com que os estudantes virem essa chave, é provável que grandes mudanças rápidas e radicais aconteçam. Algumas não, porque por mais que aquele alunado queira, ele não está bem formado para aquilo, ele não vai conseguir performar. Mas pode ser que a gente se surpreenda com grandes mudanças, porque estava ali latente uma capacidade daquele corpo docente que estava totalmente escondida atrás de um desinteresse. Se ele vai até o fim da prova, se ele estuda antes, se ele se prepara, se ele se ambienta com um modelo de questão, se ele vai transferir o conhecimento médico dele para uma prova. E não nos assustemos se um curso um virar 5. Não nos assustemos. Então, assim, então, por isso que eu acho que essa mudança ela não vai ser tão lenta. Vai depender de muito esforço, de Uhum. muito trabalho, mas vai ser muito mais acelerada do que seria se fosse a cada 3 anos. E Silvio, É é um assim, pouco. ó, a dor, vamos lá, prova 19 de outubro, resultado dia 5 de dezembro. A dor é no ano, acabou, né? Então, assim, tu vai fazer agora, já tem resultado, você já consegue saber onde você está e vai ter que mover, né? Porque afinal de contas a gente faz uma atividade regulada, né? E é um E, agente Adriano, regulador só que, para oi. acrescentar o que o Silvio disse, foi muito importante. Quando a gente mergulha em todos os microdados, eu fiz isso. Muitas das questões de percepção de prova ou do questionário de estudante, em que ele informa sobre o que ele pensa do professor, do projeto pedagógico, a gente percebe que isso não tem impacto na nota. Mostra o seguinte, é o que você já falou. Na verdade, ele bota tudo bem ali e a nota dele é baixa. Ou seja, na verdade, eu concordo com você. O ponto-chave é a dedicação, o interesse dele. Ninguém consegue fazer uma prova entre 1 e 2 horas, uma prova de 38 questões, que dirá uma de 100. Ou seja, quem conseguir fazer com que esse aluno faça realmente a prova no tempo total, vai, como você falou, pode sair de 1 para 5, assim com uma surpresa muito grande. Uhum, uhum. Gente, nós estamos com o horário bem avançado, mas tem várias perguntas aqui que eu acho que eu posso juntar e tentar responder de uma vez só, tá? Não temos edital. Então, o que que a gente tem, que eu acabei de mostrar para vocês, apresentado em Brasília hoje? Vai seguir o fluxo dos demais. Temos um fluxo trienal e segue o fluxo dos demais. Se o fluxo dos demais é quem faz prova, tá? Esse ano, 2025.2, 2026.1. Quem faz prova no ano que vem, 2026.2, 2027.1. Então, automaticamente, a gente está seguindo a lógica MEC aqui, que vai seguir o padrão do que a gente tem dos demais. Em relação às notas anuais, sendo que eu tenho fluxo trienal, porque vocês sabem que eu vou ter um fluxo trienal de anos, né, de acordo com o Cine Brasil, e que aquilo vai gerar demanda para a regulação. Tá? Então, o dito hoje, tá, é que irá ser trabalhado com uma nota média dos 3 anos. Então, eu vou ter primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, faço uma nota média, eu tenho uma nota no ano que eu tenho saúde. O ano que eu tenho saúde será o ano de 2027. Então, eu vou ter 25, 26, 27 para fechar a nota de 2027, tá? Reitero para vocês, não temos o edital. Estamos trabalhando aqui nas poucas informações que o INEP vai apresentando a cada nova reunião, surge uma informação nova. E aí a gente tenta ir fazendo esse devido controle. Mas é óbvio que na medida que as informações forem saindo, a gente vai trazendo aqui para sempre estar discutindo com vocês.
São 4 horas e 11 minutos e a gente precisa terminar, até porque eu tenho horário de voo para ir para São Paulo para Bet Educar também. Eu quero todo mundo sorrindo aqui para fazer uma foto. O Márcio vai fazer uma foto para nós. E eu quero deixar o convite para você, gente. Semana que vem é com o aluno. Quero conversar com o aluno, quero entender do aluno que ele está sentindo, qual é o tamanho do baque, para onde a gente vai e o que ele precisa trazer como contribuição. Então, já fica o convite para vocês trazerem os alunos de vocês. Vai ser uma discussão bastante rica e será um grande prazer ter todo mundo aqui. Cosme, muito obrigado. Paulo Galvanini, abraço para Aracaju, como um caranguejo por nós. Silvio, que está em São Paulo aí fazendo a discussão. Já recebi o PDF da análise demográfica, né? Já acabei de receber aqui. Show de bola que saiu hoje, né? E a minha gratidão a todos vocês que estiveram junto com a gente. Tivemos 799 inscritos. Faltou um. Sempre falta um. Olha que coisa, né? Faltou um para bater os 800, viu? Vou correr lá para fazer inscrição, tá? Gente, um abraço, uma boa tarde para todos vocês. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês pela participação. E semana que vem nos encontramos mais uma vez com o terceiro capítulo, com a visão e a ótica de aluno também. Tá bom? Abraço, gente. Boa tarde. Abraço. Boa Vamos que tarde. vamos. Tchau, tchau.